Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete, vou trabalhar com vocês o componente curricular de ciências, lembrando que nessa unidade nós estamos falando sobre o mundo animal, onde é que esses animais vivem, onde é que eles habitam e quais são as adaptações que eles precisam ter para sobreviver nesses dois grandes habitats que nós estamos vendo, que é o terrestre e o aquático. Então hoje vamos continuar falando sobre isso. Então vamos lá. Antes da gente continuar, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa proposta que o autor nos traz no texto, que é o Eu Cientista. Então eu vou explicar qual é a proposta e no momento oportuno vocês podem realizar essa pesquisa, realizar essa observação e fazer o registro de vocês ali nas linhas que ele propõe. Vamos ver então o que ele está pedindo? Ele diz o seguinte: agora que você conhece mais os animais terrestres, o que acha de observar mais de perto como eles são? Vamos lembrar então quem são esses animais terrestres, né? São os animais que vivem no ambiente terrestre e que, de forma geral, como é que eles respiram? Respiram através de pulmões. Dentro deste grupo de animais terrestres, quem é que está incluído? Nós, né? Os seres humanos também somos animais terrestres. Estamos aqui vivendo no ambiente terrestre, respirando através de pulmões, né? E são pulmões porque nós temos dois, né? O do lado direito e o do lado esquerdo. Esses pulmões que são responsáveis por retirar, né, do ar o gás oxigênio que vai entrar no nosso organismo, que vai entrar pela corrente sanguínea, vai alimentar as células do nosso corpo, vai sofrer um metabolismo, quer dizer, uma transformação e vai ser devolvido em forma de gás carbônico, tá bom? Então, inspiração e expiração. E aí ele diz o seguinte, então: acompanhado de um responsável, observe os espaços da escola ou próximos à sua casa, como o jardim ou a rua. Então ele está dizendo que você precisa estar junto de um responsável, de um adulto, né? Que pode ser o professor, pode ser o pai, a mãe, a tia, a avó, a babá, o irmão mais velho, mas tem que ser alguém responsável por você. E ele pede para você observar o ambiente em volta, o entorno de onde você está. Seja o jardim, seja lá a quadra de areia, seja o gramado, seja o próprio asfalto. Vamos observar esses ambientes terrestres que estão aí no nosso entorno. Você pode olhar a terra, as árvores, as folhas e as flores, buscando animais. Então, vocês vão fazer um processo de investigação, né? Porque o cientista faz isso, ele investiga. Tome muito cuidado para não tocar nos animais. Assim você garante que não vai se machucar e nem machucá-los. Ah, mas os animais são perigosos. Então, vejam só, gente, os animais, eles têm uma coisa chamada instinto. Esse instinto é um instinto de sobrevivência. Vocês sabem que existem animais que são predadores e tem animais que são presas, né, que servem de alimento para outros animais. Óbvio que todos os animais têm esse instinto, então, de defesa. Quando você vai investigar um animal, por que ele está pedindo para não tocar? Porque o animal não vai entender que você está tocando para investigar. Ele vai entender que você é uma ameaça e aí ele vai se defender. Há animais que vão picar, animais que vão morder, animais que vão liberar algum tipo de substância que causa ardência na pele, né? Então veja, não é que o animal seja bom ou mal, é porque ele tem um instinto de defesa e ele não vai entender que você está só fazendo uma pesquisa. Por isso o autor é muito claro ali, não toque nos animais, observe, mas não toque. Durante essa observação, registre no espaço a seguir o nome de todos os animais terrestres que você encontrar. Depois escolha um deles e o registre em forma de desenho, colocando todos os detalhes que conseguir. Então você vai passar por esses ambientes, vai observar os animais que moram ali, que vivem ali e vai escolher um animal, né? Um animal, vai colocar o nome dele aqui, vai escrever características dele aqui e vai fazer um desenho. Por exemplo, na casa onde eu moro, há a presença de lagartixa. Tem lagartixa na minha casa. Né? Veja, eu não preciso nem sair da minha casa para descobrir um animal dentro dela. Né? Eu tenho lá uma lagartixa, que é um animal terrestre, e aí eu, por exemplo, se eu fosse fazer essa pesquisa, eu podia colocar ali que características eu vejo na lagartixa, fazer o desenho da lagartixa, ou talvez até fazer uma pesquisa mais aprofundada para descobrir do que ela se alimenta. Eu sei que ela se alimenta de pequenos insetos,
Mas eu posso fazer uma pesquisa e descobrir muitas outras coisas sobre a lagartixa. Então, veja que para descobrir alguns animais, às vezes a gente nem precisa sair de casa. Às vezes dentro de casa mesmo a gente encontra um ou outro, né? Um animal terrestre. Aí vamos lá. Seguindo então, agrupar os animais terrestres dos aquáticos é uma das maneiras de classificá-los. Então, separando, né? O que é animal terrestre, o que é animal aquático. Aí eu já faço uma classificação, uma separação, porque eu já sei que são animais de ambientes diferentes. Porém, alguns animais terrestres têm adaptações que lhes permitem viver em meio aquático, como, por exemplo, o hipopótamo, os jacarés e os crocodilos. Eles são exemplos de animais terrestres, né, mas que também têm adaptações que permitem com que eles fiquem na água por bastante tempo. Assim como determinados animais aquáticos, que por respirarem por meio de pulmões, conseguem viver bem em ambientes terrestres, como os elefantes marinhos e as focas. Então, do contrário, também é verdadeiro. Assim como nós temos alguns animais terrestres, e aqui ele cita o hipopótamo, os jacarés e os crocodilos, que são terrestres, mas que podem se adaptar facilmente à vida na água, do contrário também é verdadeiro. A gente tem os elefantes marinhos e as focas, que são animais aquáticos, mas que também têm algumas adaptações no corpo que permite que eles estejam no ambiente terrestre. E ele traz aqui um exemplo, né? Olha ali a foto do hipopótamo, a foto do crocodilo, né? Que são animais terrestres adaptados ao ambiente aquático. Vejam bem, gente. Eles são animais terrestres que têm adaptações para o mundo aquático. E os elefantes marinhos e as focas, eles são animais aquáticos que têm adaptações para a vida terrestre. Tá? O que isso significa, professora? Significa que o crocodilo e o hipopótamo, eles têm adaptações para o mundo aquático, mas a maior parte do tempo eles estão fora da água. A mesma coisa aqui, significa que eles têm adaptações para o mundo terrestre, mas o ambiente natural deles, o habitat natural onde eles permanecem mais tempo é no ambiente aquático, tá bom? Olha lá. E aí ele vem aqui com uma informação, uma curiosidade para saber mais. Olha lá. Os ursos polares fazem mergulhos rasos quando estão perseguindo presas, navegando entre blocos de gelo ou à procura de alga marinha. Costumam nadar em profundidades de 3 a 5 metros e eles podem permanecer submersos por até 2 minutos. Mas será que isso faz do urso polar um animal aquático? Não, né? O urso polar é um animal terrestre, mas em busca do alimento, em busca da presa, nesse instinto de sobrevivência, de se alimentar, ele consegue fazer mergulhos rasos de 3 a 5 metros e consegue ficar nesse mergulho até 2 minutos sem precisar vir à superfície para respirar novamente. Estão vendo só? Mas ele é um animal terrestre. E essa informação aqui foi tirada lá do Aquário de São Paulo, né? Lá na página do Aquário de São Paulo, que fala sobre ursos polares. Se você quiser saber mais curiosidades sobre ele, vocês podem entrar no site do Aquário de São Paulo e descobrir outras curiosidades sobre esses animais e outros animais, né? E aí ele segue lá o nosso autor falando que é possível encontrar aves tanto no habitat aquático quanto no terrestre. Algumas delas são chamadas de aves marinhas, como é o caso do pinguim, o qual, além de se alimentar de organismos marinhos, passa uma significativa parte da sua vida no mar e é um excelente mergulhador. Então, o pinguim é um exemplo de ave aquática, porque ele tem essa vivência dentro da água. A maioria das aves podem voar, pois desenvolvem com o tempo adaptações que facilitaram esse fenômeno, como o corpo coberto por penas, os ossos leves e ocos e os sacos aéreos que se enchem de ar. Apesar de terem diferentes características, por exemplo, aves que voam, aves que não voam e aves marinhas, são considerados animais terrestres por terem mais adaptações a ambientes terrestres e viverem a maior parte de suas vidas neles. Viram que interessante? Eu falei com vocês sobre isso em um momento anterior,
que as aves, elas são consideradas animais de ambiente terrestre, porque o corpo delas, a adaptação delas é muito mais para o ambiente terrestre do que para o ambiente aquático, embora nós tenhamos lá as aves de vida aquática, que é, por exemplo, o pinguim. Tá? E aí aqui ele mostra como é que é a estrutura do corpo dessa ave, né? Então os sacos aéreos, né, que facilitam esse voo, o pulmão, né? A formação dos ossos, que são ocos ósseos, por isso eles são mais leves, o corpo coberto por penas. Isso não significa que toda ave voe. Por exemplo, a gente tem a galinha. Vocês já viram uma galinha voando muito tempo no céu? Não, né? A galinha é uma ave, por exemplo, que tem todas essas características, mas ela não é uma ave que voa. Ela fica muito mais tempo no chão, né? E aí quando ela dá uma batidinha nas asas, normalmente é para saltar de um lugar para o outro, para ir para o poleiro. Mas ela não é uma ave que você encontra voando pelo céu, ou encontra. Não, né? Então, hoje a gente falou um pouquinho sobre isso, sobre esses animais de vida terrestre, tá certo? Então, eu encontro vocês no próximo momento para a gente continuar falando sobre os animais e seus fantásticos habitats, tá bom? Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!